Antes de nos focarmos nos aspectos que geograficamente tiveram Vila Nova de Famalicão e o teatro das operações militares, é necessário situar os acontecimentos da Europa e os interesses dos países europeus. Na sequência da Revolução Francesa e da seguinte anexação de territórios, a França decide limitar comercialmente a Inglaterra com o bloqueio continental. O bloqueio continental consiste, portanto, no bloqueio da transição de comércio entre os países europeus com a Inglaterra. Portugal, entalado com a aliança inglesa e a intimação francesa, pois sabia que com o exército que possuía não conseguia derrotar os franceses, decidiu declarar neutralidade. O não acatamento do bloqueio continental por parte de Portugal e evitar a fuga da família real para o Brasil, Napoleão envia tropas o mais rápido possível para Portugal. As tropas foram comandadas pelo comandante Junot, mas não resultaram. Após o fracasso da primeira invasão francesa em Portugal, Napoleão, ao ver as vitórias consecutivas de Soult na Galiza, ordena que ele invada. As operações militares, que no seu conjunto são designadas em Portugal e na Inglaterra por guerras peninsulares e na Espanha por guerra pela independência, constituíram eventos determinantes para todas as nações envolvidas e cujos ecos, e por razões diferentes, ainda hoje penduram nos respectivos coletivos. Napoleão Bonaparte deu ordens a Soult para invadir Portugal, alcançar a cidade do Porto e seguir para Lisboa, onde tal, como Junot, assumir o título de governador-geral e tentaria convencer os portugueses que a família real, face à fuga para o Brasil, perdera a legitimidade de reinar. Como Soult se encontrava no território espanhol da Galiza, tentou inicialmente atravessar o rio Minho na zona de Tui. Porém, primeiro as cheias de inverno e depois a violenta resistência com que se deparou, obrigou a repensar o plano e acabar por tomar Chaves no caminho para a cidade do Porto. Na realidade, e ao contrário da primeira invasão, em que Junot beneficiaria de alguma passividade e até mesmo resignação, agora a oposição foi considerável. Finalmente, após a grande resistência, Chaves foi tomado. Soult assumiu desde logo o título de Governador-Geral de Portugal e iniciou uma campanha dirigida à população no sentido de os convencer. Na continuidade da caminhada para o Porto, Soult também tinha duas hipóteses: seguir a via de Vila Real, Amarante e chegar ao Porto, seguir por Braga e depois para o Porto. Tendo-lhe parecido esta segunda hipótese mais favorável, foi o trajeto que adotou. Porém, as dificuldades residiam na tenaz oposição das populações, que em ação classificaríamos do tipo de guerrilha, obrigaram a reencontros sucessivos entre os invasores franceses e os residentes portugueses. Particularmente representativo desses reencontros foi ocorrido na povoação de Carvalho de Este, perto de Braga, onde algumas poucas tropas regulares e muito populares militarmente, indisciplinadas e mal armadas, alguns dispunham de paus, forquilhas e chuços, tentaram atravessar as tropas francesas. Naturalmente que numa batalha desigual, estas, apesar de exaltação e de coragem dos residentes, facilmente resolveram a questão a seu favor. Na chegada a Braga, os franceses depararam-se com a cidade praticamente deserta e desprovida de abastecimento. Tentaram conseguir o regresso dos habitantes, designadamente apressando-se como libertadores e portadores dos ideais da Revolução Francesa. O único obstáculo natural entre Braga e Porto era constituído pela passagem do rio Dave, e Soult dividiu as tropas em 3 corpos. Uma seguiria por Barcelos, atravessando o Ave em Vila de Conde, outro seguiria por Famalicão, atravessando o Ave na Barca da Trofa, um terceiro seguiria por Guimarães, atravessaria o Ave na ponte de São João, perto das Caldas das Taipas, seguindo por Santo Tirso e cruzaria o rio Vizela na ponte de Grelos. A coluna que seguiu o segundo percurso colocou definitivamente Famalicão no caminho de Soult e da segunda invasão francesa, na medida em que a participação de famalicenses no reencontro de Carvalho de Este fora uma manifestação da exaltação e fervor patriótico na tentativa de travar as forças invasoras. A partir daqui, serão forças locais que se irão bater contra forças superiores em número e muito melhor armadas, para além de muito melhor organizadas e treinadas.
Com efeito, os defensores, na sua maioria, não tinham experiência militar. As unidades regulares estavam incompletas e os voluntários, milícias e ordenanças de organização e de disciplina que resultam de competente enquadramento opunham-se com grande entusiasmo, mas na verdade construíam grandes grupos indisciplinados que se tornavam, por vezes, mais prejudiciais do que úteis. Todas as colunas francesas depararam com forte resistência, com particular destaque para a barca da Trofa e da ponte de Caniços. O próprio Soult comandou um ataque que pretendeu forçar a passagem, mas sem êxito, ele que teve de continuar pela margem do rio até conseguir passar. A resistência foi ultrapassada na Trofa, após a coluna que chegara a Guimarães conseguira atravessar da margem esquerda do rio Ave, chegar a Saint-Diz e depois à Trofa, atacando os portugueses pelo flanco sul. Apenas então os portugueses retiraram para tentarem ajudar as defesas do Porto. Com o exército dividido em três colunas, a ocidental rumo a Barcelos e a Ponte de Ave, a central, comandada pelo próprio general Soult, vinha por Vila Nova e a oriental seguida por Guimarães para cruzar o Vizela da Ponte de Negreiros. Antes de entrar em Famalicão e na passagem por Gavião, o exército saqueia a igreja desta freguesia. Da vila monta o acampamento no Largo da Feira, mandando batalhões de reconhecimento para a barca da Trofa. De 24 a 26 de março, populares e militares portugueses entraram em confronto com as tropas francesas. A 26 de março, as tropas do Marechal Soult encontraram forte resistência da Ponta Lagancia, por parte da milícia e dos populares, que apesar de mal armados, aguentaram o exército francês durante 3 dias. A Guerra Peninsular constitui um dos muitos episódios da história de Portugal que é notória a capacidade do povo português. Com efeito às condições de armamento e disciplina militar, aspectos fundamentais em ação, o exército luso era muito inferior ao francês. Porém, essas lacunas eram preenchidas devido à bravura e à coragem dos portugueses. Se na primeira invasão é notória a tentativa de aprisionar a família real e fazer refém dos interesses franceses, na segunda é notória a tentativa de separação do território português. Dos eventos militares, as consequências diretamente resultantes em termos humanos, as imensas mortes, em termos agrícolas, pois a nossa agricultura já era muito fraca, mas após a guerra ficou ainda pior, e culturais, pois os franceses destruíram muita da nossa cultura. E apesar de decorrer num curto espaço de tempo, entre março de 1809 e maio de 1809, a segunda invasão francesa marcou profundamente o Norte e a sua gente.